Fala galera, beleza? Vamos resolver o exercício 76 da FUVEST 2020. Vou dar anunciado para vocês. No dia 10 de abril de 2019, a equipe do Event Horizon Telescope, EHT, divulgou a primeira imagem de um buraco negro localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, de 12.700 km. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio medido em radianos como função do seu diâmetro, para ondas luminosas de comprimento de onda de 1,3 mm, igual ao daquelas captadas pelo EHT. Note a escala logarítmica dos eixos do gráfico. Sabe-se que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo a distância da Terra até a galáxia M87 é de 5 vezes 10 a 20 km, identifique o valor mais próximo do tamanho do pixel. Beleza. Esse exercício tem muita informação, ele fala um monte de coisa, algumas delas nem vai precisar usar. E além disso, é um conteúdo que a gente não costuma falar muito no ensino médio. Então o que eu vou fazer? Antes de a gente ir lá e sair fazendo conta e resolvendo, eu vou tentar explicar um pouco da física por trás e também o que é que ele pede no exercício, para depois a gente resolver. E vocês vão ver que a resolução não é tão complicada, entender as ideias aqui que é um pouco mais complexo. Então vamos lá. Qual que é a principal ideia por trás do exercício? O que tem na física por trás? Essa separação mínima angular, ou poder de resolução. O que é isso? É a separação angular mínima que dois objetos têm que ter para eu conseguir diferenciar nitidamente um objeto do outro. Normalmente, em grande parte, isso é usado para telescópios. Então já vou dar um exemplo do telescópio. Imagina que eu estou aqui, Estou aqui olhando uma galáxia. Daí nessa galáxia vão ter duas estrelas. O que acontece? Dado um telescópio, eu tenho uma separação angular mínima. O ângulo que eu tenho que ter para que eu consiga diferenciar. Agora imagine que eu tenho dois objetos que estão num ângulo menor que o ângulo mínimo. Eu não vou conseguir diferenciar eles bem. Eu vou ver uma coisa parecida com isso daqui. Eu vou ver duas partes que são do planeta, das estrelas que a gente sabe, mas vai ter uma linha ligando elas. Essa linha não existe de fato, é porque o telescópio não consegue diferenciar muito bem, e é por isso que essa linha aparece. Agora o que acontece? Imagina que eu tenho um telescópio um pouco melhor e vou olhar essas mesmas duas estrelas. O que seria um telescópio melhor? Um telescópio com um ângulo um pouco maior, uma separação mínima angular um pouco maior. Eu vou ver essa linha que liga elas um pouco mais fina. Aí eu pego um melhor ainda, tem uma separação mínima angular ainda maior. E o que vai acontecer? Eu vou ver nitidamente os dois objetos, eles completamente separados. Então essa é a ideia do poder de resolução. Cada telescópio, nosso próprio olho também, os microscópios, todos têm esse ângulo mínimo. Mas vamos entender também agora um pouco mais esse ângulo mínimo. Um pouco melhor. Então eu desenho aqui uma situação que teria o ângulo limite, ou ângulo mínimo. Agora eu tenho dois objetos. Eu tenho dois objetos aqui. Em um ângulo maior que o do ângulo mínimo. Se é um ângulo maior, eu vou ver esse objeto e esse nitidamente, bem separadinhos. Eu vou aproximando eles, até chegar nessa borda, nesse limite. Nesse limite, eu ainda vou ver os dois separados. Agora o que acontece se os objetos já estiverem dentro aqui? Com um ângulo menor que o ângulo limite. Aí eu não vou ver mais eles nítidos. É como se eu fosse ver isso daqui, uma linha ligando eles. Beleza? Então essa é a ideia do poder de resolução ou separação mínima angular. Beleza? Agora vamos tentar entender o que é que ele pede no exercício. No exercício vai ter uma galáxia, ou melhor, vai ter um buraco negro nessa galáxia. E ele está dizendo assim, que esse buraco negro, para a gente conseguir enxergar ele nitidamente, ele vai ter que ter um tamanho
que ele chamou de um pixel. E esse tamanho é o tamanho para eu ter um ângulo de separação mínima angular. Então vai ter que ter um tamanho L aqui que eu vou querer saber. Mas esse tamanho L depende da distância do buraco negro com o telescópio que está vendo ele. Você percebe? Aqui eu tenho um L. Mas se eu tivesse esse buraco negro um pouquinho mais próximo, ele teria que ter esse tamanho aqui. E se ele fosse mais longe? Ele poderia ser desse tamanho aqui. Só que acontece, em todos esses casos, esse ângulo não vai mudar, porque esse ângulo depende do telescópio. Fazer uma setinha pra cá pra não ficar escrevendo duas vezes a mesma coisa embaixo da outra. Né? O ângulo vai ser o mesmo, porque depende do telescópio, mas essa distância L, o tamanho do buraco negro, vai depender da distância. No nosso caso, é a distância da Terra até a galáxia, que é essa informação aqui que eu já escrevi. Então, essa distância aqui vai ser esse R que eu escrevi. Beleza? E por que da Terra? Porque o telescópio está na Terra. Beleza. Então é isso que ele pediu. E o que a gente vai ter que fazer agora para resolver? Ele forneceu um gráfico. Esse gráfico vai conseguir fazer a gente saber qual é esse ângulo mínimo. Essa resolução angular dada em radianos é esse ângulo mínimo aqui do desenho. Só que esse aqui é um gráfico desse ângulo mínimo em função do diâmetro efetivo do telescópio. Que ele deu. É um dado enunciado. Ele deu que o diâmetro efetivo do telescópio é 12.700 km. Então, é um dado já. Não dá para fazer conta para descobrir. A gente vai usar essa informação para descobrir o ângulo. Só que olha o seguinte, se você for prestar atenção no gráfico, ele não está com os números bonitinhos, ele está tudo em potência de 10. 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, na unidade de quilômetro. O diâmetro efetivo é 12.700 quilômetros. É a mesma coisa se eu falasse assim, ó, 1,27 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 10 à quarta quilômetros. Ou seja, é um pouco maior do que 10 à quarta. É um pouco maior, seria uma coisa mais ou menos para cá. Se a gente for ver no gráfico, dá aproximadamente nesse ponto aqui. Tá? E esse exercício vai ser uma resposta aproximada, porque não vai dar um número bonitinho de fato. Ele queria que você desse essa aproximada mesmo. Ou seja, não sei se dá para ver direitinho aqui no meu desenho, mas esse ângulo, eu vou escrever aqui maior, ó. Você vê aqui, esse ângulo vai ser de 1 vezes 10 a menos 10 radianos. Então a gente já sabe também o ângulo. E agora? Vamos olhar essa imagem. Vou apagar aqui para ficar mais nítido. O que é que eu tenho? Eu tenho essa figura geométrica aqui, ó. Esse L é o que eu quero saber. Eu sei que esse ângulo vale 1 vezes 10 a menos 10 radiano. E eu tenho essa distância R aqui, que vale 5 vezes 10 a 20 quilômetros. Isso daqui é um setor circular. É uma parte de um círculo. E eu tenho uma fórmula que relaciona essa distância com o ângulo e esse tamanho aqui, o arco. Essa fórmula é a seguinte: o tamanho desse arco é o raio, é a distância, vezes o ângulo em unidades de radianos. Não é unidade de graus, mas esse já deu em radianos, então não precisa se preocupar com isso. Essa é a fórmula. L é o que eu quero saber. O raio é 5 vezes 10 a 20. O ângulo é 1 vezes 10 a menos 10. Agora ficou só essa conta. O tamanho do buraco negro vai ter que ser 5 vezes 10 a 20. A multiplicação de mesma base, somos expoentes. 20 menos 10. Mais o menos 10. 20 mais com menos. Menos. 20 menos 10. 10. 5 vezes 10 a décima. Qual a unidade? A mesma da distância. Está em quilômetros. Aqui, né? Está em quilômetros. Isso daqui vai estar em quilômetros também. Então a resposta é 5 vezes 10 a décima
quilômetros. Afirmativa D. Então vocês viram? Na hora que eu fui resolver, foi só uma conta de geometria. Mas para conseguir saber qual dado é qual e que eu tenho que saber o que tem no exercício, cada detalhe, isso foi bem difícil. Beleza, gente? Tomara que tenham entendido, que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida teórica, matemática, o que vocês tiverem dificuldade, pode colocar nos comentários que eu vou responder. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.